Olá, ouvinte da Rádio UVA. Eu sou o Diogo Ferreira e começa agora mais um UVA em Debate. O tema de hoje é o caminho do jornalismo na era da publicidade. Por isso, chamamos a professora Diana Damasceno, jornalista, radialista e consultora na área de comunicação. Seja bem-vinda, Diana. Obrigada pelo convite. Imagina. Também contamos com a presença da professora de jornalismo e publicidade, Vânia Fortuna, graduada em jornalismo e relações públicas e pesquisadora dos grupos de comunicação urbana e comunicação, arte e cidade na UERJ. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada pelo convite e vamos tentar fazer um debate bacana aqui para vocês. Perfeito. O gancho para esse programa de hoje é o livro do Leandro Marshall, O Jornalismo na Era da Publicidade, que retrata a inserção da publicidade nas matérias, tornando o jornalismo sedutor para o que a sociedade quer ler. Segundo o autor, o jornalismo rosa, também chamado de infotenimento, está tomando conta do fazer jornalístico. Essas estratégias seguem os mesmos princípios, que é flexibilizar o conceito e o processo do newsmaking. A tática é introduzir textos publicitários nos jornais com a cara, o corpo e o estilo de produtos jornalísticos puros, com a estratégia de ludibriar o leitor, criando uma publicidade com cara de notícia para levá-lo a acreditar que ele está consumindo uma informação objetiva, credível, confiável e totalmente verdadeira. Para a gente começar esse debate, eu queria saber a opinião de vocês duas sobre qual é o grande desafio para o jornalismo na atual era da publicidade. Olha, eu acho que falar de jornalismo na era da publicidade é uma coisa muito complicada, porque desde o início do século XX, aí com a condição de mercadoria que a notícia toma, a gente já tem o jornalismo na era da publicidade. Ou pelo menos com a cara de publicidade, né? Porque se a notícia é mercadoria, já é para ser vendida para o público. Então, eu acho que a gente tem algumas situações, como você se referiu, dentro do infotenimento, que são situações que levam até o público, com o formato de notícia, que é chamada notícia light, algumas coisas que podem ser úteis ou não. Por exemplo, quando eu falo de uma notícia sobre um livro, né, o lançamento de um livro, a cobertura de um livro, a Bienal do livro, nós estamos no campo do infotenimento? Talvez sim, depende da angulação, depende do tratamento. Quando eu falo de uma determinada celebridade, o assessor de imprensa dessa celebridade foi que sugeriu a pauta para o jornalista, aí o jornalista, na verdade, ele está vendendo a história da celebridade, está divulgando essa celebridade como uma mercadoria também, como um produto. Eu acho que é muito por aí. Eu não sei o que a Vânia pensa, mas eu acho que tem essa característica, essa pegada. Sim. O Marshall, ele fala muita coisa interessante e que faz realmente a gente pensar sobre o atravessamento da publicidade no jornalismo, ok. Mas a gente está diante de uma visão bastante radical. Então, acho que a gente tem que separar um pouquinho. Como a Diana falou, quando a gente tem essa virada do jornalismo do século XIX para o século XX, fica muito claro a notícia como uma mercadoria, então a gente já vai falar na mercantilização da notícia, ok. Mas, daí a gente falar do jornalismo cor-de-rosa, ou que mesmo o jornalismo de infotenimento, ele é o tempo todo publicidade, depende da angulação. Então, eu acho perigoso a gente atribuir a um segmento do jornalismo só a publicidade. Só tem um atravessamento, claro que sim, mas eu não gosto de olhar só por esse lado de um jornalismo de infotenimento visando só a venda. Eu acho que é um segmento, eu acho que ele está ali para isso e está cumprindo o seu papel. E vocês percebem uma mudança na forma de consumir e informar com essa junção dos dois meios? Tenho dúvidas também. Eu acho que a mudança que nós temos aí é a emergência da cultura digital, né? Que possibilita que muito mais bobagem, vamos dizer assim, ou que conteúdos muito mais light estejam disponíveis. E aí o que acontece?
Eu posso ter uma informação sobre uma celebridade que não seja bobagem, que seja uma coisa importante, uma coisa interessante. Ela pode estar fazendo alguma atividade realmente significativa. Eu posso garantir, por exemplo, que uma celebridade, que nem o Felipe Neto, que foi para... comprou vários livros de temática queer e foi para a Bienal do Livro e distribuiu esses livros grátis em função do veto, né, do prefeito do Rio de Janeiro por causa de um beijo gay num quadrinho, né? Aquela coisa de, ok, isso aí, será que eu posso considerar como uma notícia light? Porque o subtexto que tem aí é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de preconceito. E aí surge uma manchete tipo, Felipe Neto distribui livros GLBT, queer, na Bienal do Livro. A manchete pode até ser cor-de-rosa, mas se você parar para ler, você vai ver que de cor-de-rosa não tem nada. Que tem um conteúdo extremamente social, que é o papel inicial do jornalismo. O nosso papel é esse, nós temos uma responsabilidade social. Eu digo sempre aos meus alunos, nós somos empregados da sociedade. O nosso trabalho está à disposição da sociedade. Então, quando nós damos aula de jornalismo, nós temos um duplo papel social. Nós temos que passar conteúdos para vocês e conscientizar vocês do nosso papel social. Então, eu bato nessa tecla, acho que a Vânia pensa a mesma coisa, que você não pode taxar o jornalismo cor-de-rosa, que eu já acho complicadíssimo escolher essa cor. Entendeu? Por que cor-de-rosa? Né? Eu acho que notícia light, ok, temos uma notícia light, ela pode ter um conteúdo light e um formato mais tradicional, vamos dizer assim, ou ao contrário, um formato mais light e um conteúdo mais tradicional. Eu acho que isso são as variantes do jornalismo mesmo. E o público, agora, que consome, né, nas diversas plataformas aí, tem mais acesso a isso. Então, o que falta para mim é a educação, para saber o que selecionar e o que interessa. E também, por que não, se o público chega cansado, pegou seu trem, passou 10 horas trabalhando, foi para casa, por que ele não pode ter uma notícia light? Qual é o problema? O que você acha, Vânia? É exatamente isso, porque o que eu acho importante é a gente pontuar. Há diversos segmentos dentro do jornalismo. Então, esse segmento da notícia light, do infotenimento, é para um público específico. O que a Diana falou, esse exemplo do Felipe Neto, quer dizer, a princípio a gente tem uma manchete que remete a gente, que leva a gente para um evento cultural, mas que tem no seu conteúdo uma atitude muito forte, né, extremamente politizada, que foi a do Felipe Neto. Mas como demonizar o jornalismo light se ele está seguindo um determinado segmento? Então, a gente tem umas notícias, claro, mais pesadas, quando a gente está falando da política, da economia, do nosso dia a dia, da violência da cidade, mas a gente tem um outro formato que é para um segmento que ele está destinado. Sim, e vocês enxergam alguma forma de atrair o público desse jornalismo light para o jornalismo diário do dia a dia? Ah, sim, Qual eu penso seria que essa sim. forma? Porque a Diana havia dito que falta educação, né, para o povo também aprender a consumir outro tipo de notícia. Como que você acha que é o caminho para... O público de notícia light não quer só isso. Então tem o seu momento da notícia light, de coisas interessantes sobre a publicidade, sobre os eventos culturais, mas esse público também vai consumir as notícias do dia a dia. Eu não consigo perceber um leitor que só leia um tipo de coisa. Até existe, mas é difícil para mim, como jornalista, aceitar que um leitor, um telespectador, um internauta só vá atrás de um determinado segmento, de um determinado tipo de notícia. Né? Eu acho que eu posso consumir, sim, a notícia light, a gente está naquele momento, como
eu no mesmo dia, na mesma hora, eu vou consumir outro tipo de notícia. Então, eu não consigo seguir muito nessa linha de que uma pessoa também que todo dia vai procurar entender a política, entender o dia a dia, entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, uma pessoa que vai consumir sobre o evento da ONU, né, que a gente está tratando muito essa semana, que não tenha o seu momento, que vai saber também do M no domingo, né? Para a gente saber das séries ganhadoras. Então, eu acho que tem público, o mesmo público, para diferentes segmentos do jornalismo, como o mesmo público consumindo diferentes notícias. Eu concordo com a Vânia, e eu tenho até uma hipótese bem maluca, que é achar que a notícia light está em baixa. Eu acho que particularmente aqui no Rio, se você entrar nos twitters da vida, né, para você ver as hashtags e tal, você vai ver que está muito mais ligado à política, à cidade do Rio de Janeiro, à violência, as hashtags que estão bombando esta semana, que nós estamos vivendo aí, a semana da entrada da primavera, né, 22, 23 de setembro. É uma semana que os tops são notícias muito, muito complicadas, muito ruins, né? A gente tem morte de criança, a gente tem, como a Vânia falou, o palanque da ONU, o discurso presidencial, a gente tem questões voltadas para a Amazônia. E aí você vê as hashtags no Twitter por leigos, fazendo um pouco o papel jornalístico. E aí o que a gente teve de top training de notícia light essa semana? Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma, sabe? Não sei se a Vânia lembra. Eu lembro. Lembra? Eu lembro do A Fazenda, reality show. Sim, A Fazenda. Teve essa, mas vocês vejam que em relação ao que eu falei aqui, né? A gente teve a morte da Ágata, que repercutiu internacionalmente. A gente tem aí também, desde ontem, a questão da menina ativista de 16 anos. Vocês vejam como é que isso... Tem a Amazônia, o palanque, a votação da Previdência que está abalando o Brasil inteiro. E aí a gente tem uma notícia sobre a Fazenda, porque também, né, o pobre do espectador não aguenta. Sim. E quando a gente tem a notícia que a Fazenda atinge... aí a gente tem a noção da complexidade desse público, né? Então, o assunto da Ágata, o assunto da Amazônia, o discurso do Bolsonaro, né, super comentado, mas a gente tem à noite o Mion dizendo que eles estão naquele momento dominando o Twitter. Então, falar que as pessoas não estão consumindo as diferentes notícias é muito complicado, né? Vocês acham que as redes sociais elas têm um papel fundamental no campo jornalístico hoje em dia? Com certeza. A gente tem uma reconfiguração, já que a gente está aqui no podcast, a própria rádio, ela tem um declínio e ela se reconfigura e volta com todo o poder de veículo de comunicação de massa a partir dessa reconfiguração pelas redes sociais. A gente tem como exemplos a própria CBN, a Band News, que são 2 exemplos de uma audiência absurda na rádio e que está o tempo todo trabalhando a convergência midiática. Então eu estou no meu carro escutando CBN, Band News. Quem está com a possibilidade de assistir o programa pelo mobile, pelo celular, vai assistir. A gente tem um podcast que a gente não consegue ouvir naquele momento, mas a gente vai ouvir à noite. A rádio se apropriou de toda essa transformação e ela efetivamente se reinventou. E hoje a gente não entende mais, estou usando muito o exemplo da rádio porque para mim é um exemplo maravilhoso para a gente pensar isso. A gente não entende mais o jornalismo sem a colaboração, sem a participação do público. Então a gente está o tempo todo estimulando esse público a ser o nosso colaborador. Então as redes sociais têm um papel fundamental em todo esse processo de reconfiguração dos veículos de comunicação.
Concordo, né, plenamente com a Vânia, não tem como. Nós estamos mergulhados na cultura digital e as redes sociais são ferramentas fundamentais para o nosso trabalho jornalístico, né? Vou voltar ao Twitter, como vocês devem estar vendo, né? Eu sou uma twitteira de qualidade. Tem algumas coisas, por exemplo, eu como receptora, jornalista, né? Eu preciso ler um clipping todo dia de manhã. E o que eu faço? Eu selecionei os 10, para mim, melhores veículos de comunicação nacionais e internacionais, e aí eu leio qual é o lead no Twitter de cada um deles de manhã. E eu atualizo isso uma vez no meio do dia e uma vez à noite. Então eu fico sabendo, eu fico tendo o panorama do mundo pelo Twitter. Como fazedora de notícias, como produtora de notícias, o Twitter, o Moments, os recursos que o Twitter oferece, fazem com que você possa fazer a cobertura ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar, que é o famoso chavão, né? Então, eu que comecei a minha carreira no rádio, e sou daquele tempo que a gente pegava o orelhão, telefone, viu? Para quem não conhece, telefone, orelhão, a qualquer hora, porque você passava na rua, você via um fato, e aí você reportava e transformava em notícia pelo telefone. Hoje em dia, você tem os múltiplos recursos de fotos, vídeos, texto, áudio, né? Que você envia por qualquer rede social. Os nossos telefones celulares, eles agora têm aplicativos de edição. Né? A gente tem o que antes para nós, no início da minha carreira, precisava de um estúdio, hoje eu preciso de um celular. Eu não preciso mais disso. Né? E para complementar, eu acho que tem um lado que é o lado dos bots, né? Os famosos robôs, que eles abrem uma série de possibilidades. Muitas negativas, como a gente sabe, né? De interferir em campanhas políticas e outras criar muitas mentiras, aí das famosas fakes, mas eu acho que os bots, eles têm um papel extremamente positivo, que é trazer o jornalista de volta para a sua carreira, que é a função social. Para isso, eles nos obrigam a apurar com mais delicadeza, com mais qualidade, com mais aprofundamento, coisa que a gente estava perdendo, ou coisas que nós estávamos perdendo, em função dos grandes conglomerados, né, de mídia. A gente trabalhava numa grande empresa de mídia que nos cobrava, né, a questão mesmo do funcionamento, né? O funcionamento da redação, né? As teorias do jornalismo vão explicar isso. Então, a gente tem deadline, prazos a cumprir, normas, métodos, hierarquia a seguir. As redes sociais libertaram a gente disso. E os robôs vieram para libertar mais ainda a gente. Então, quando a gente fala em fake news, a gente não pensa, a maioria das pessoas não tem esse outro olhar. E isso faz uma diferença muito grande de como está sendo visto isso no exterior e aqui no Brasil. As pessoas estão vendo a fake news, a divulgação, o uso dos robôs para ajudar os jornalistas de carne e osso, a pensar a sua necessidade, a pensar o seu papel de fato, que é exatamente esse. O robô pode mentir à vontade, mas eu tenho um papel social, procurar apurar da melhor maneira possível os diversos pontos de vista sobre o mesmo fato. E agora nós estamos sendo obrigados a fazer isso. Não sei se a Vânia concorda. Sim, concordo. Vamos lembrar que quando começa o jornalismo online e os jornalistas eram chamados até de empacotadores, porque eles pegavam, né, partes do que um jornalista num blog estava falando, que tinha em outro lugar, e nós chegamos a sermos chamados de empacotadores, né? Isso agora a gente realmente teve que se reinventar a partir de tudo isso. Então, é tanta informação em grande medida mentirosa, que volta à cena a importância do trabalho de apuração, de identificação que é fato, que é fake. Então, a gente tem um papel que a gente volta a ter que cumprir para garantir o nosso capital de credibilidade enquanto jornalista. E tentar garantir uma sociedade democrata, todas as sociedades democratas, porque o jornalismo ele só cresce como uma instituição de sociedades democráticas. Sim, vocês falaram um pouco do papel do jornalista, né, no cenário atual. Eu queria saber o que vocês acham que o público deve fazer para auxiliar os profissionais de comunicação
a continuarem com esse papel? Qual a opinião de vocês? Eu acho que já estão fazendo, né? Eu acho que a grande discussão que a gente tem hoje nas redes sociais obrigam nós jornalistas a estarmos o tempo todo em contato com diferentes opiniões, com diferentes questionamentos. Então, eu acho que a voz que está sendo ampliada para o público diante das redes sociais já estão colaborando. O que a gente tem que deixar claro é que tudo isso que está acontecendo sempre é para o bem e para o mal. Então, ajuda em que medida? Então, isso tudo a gente tem que pensar direitinho. Eu acho que é isso que a Vânia falou. Tudo tem as duas faces, né? E tem tendências, né? Será que esse ouvinte aqui desse podcast, será que esse espectador, ele está, de fato, querendo ajudar o jornalista desinteressadamente, ou ele é um pau mandado? Como assim? Pau mandado quer dizer que ele é alguém que está tendendo para uma determinada corrente política, que está representando alguma instituição, alguma empresa, né? Aí a gente retoma também a questão publicitária. Ele é uma ferramenta para algum poderoso, seja em que nível for, econômico, político. Tá? Pode ser isso, pode ser alguém. Eu chego para você, Diogo, te contrato, olha, eu quero divulgar o meu curso de jornalismo digital, mas eu não quero que ninguém saiba. E aí você entra, liga e fala alguma coisa que tenha um interesse público para aquele jornalista. E aí, de repente, você está ao vivo. Aí você entrou, abriram para você o microfone, você está ao vivo, então você vai estar beneficiando, você vai falar bem de mim, você vai falar alguma coisa importante que correlacione isso, a informação com a divulgação, com a publicidade. Eu acho que tem muito essa questão. Ok, para finalizar, eu queria saber o que vocês acham que vai ser do futuro do jornalismo daqui para frente, tendo em vista tudo que a gente conversou aqui agora. Eu vejo com otimismo. Eu, como jornalista, eu nunca desacreditei do jornalismo. Eu critico, sim. A gente, enquanto pesquisador, a gente tem que ter um olhar crítico, e jornalista também critica jornalista. Tanto que Alberto Dines, maravilhoso, né, uma referência para a gente, quando ele funda o Observatório da Imprensa, ele vai dizer que na primeira semana, no primeiro dia do Observatório, ele teve críticas muito contundentes do trabalho dele, e o Dines vai dizer assim: por que eu tive tanta crítica? Porque eu percebi que jornalista não gosta de ser criticado por jornalista. Então, quando eu falo com otimismo, é porque eu acho que dentro desse mundo democrático, como a Diana falou, a gente precisa muito do jornalismo. A gente tem um jornalismo tendencioso? Claro que tem. E a gente teve isso a vida inteira. A gente tem que criticar isso? Claro que tem. Porque eu sempre digo para os meus alunos, eu quero mais é que eles trabalhem nos veículos de comunicação, nos mais poderosos, nos que pagam melhor, nos que te dão um melhor ambiente de trabalho, ok, mas isso não quer dizer que você vá trabalhar num grande veículo sem pensamento crítico. Então, eu vejo com otimismo o jornalismo. Por quê? Porque a gente sabe fazer o nosso trabalho e a gente vai fazer da melhor forma possível. Agora, a tendência, os interesses econômicos estão presentes? Sempre. Também estiveram, vão continuar presentes, mas, para além disso, a gente continua tentando apurar, informar e dar ao nosso público informação e conhecimento necessários para quê? Para a gente, cada vez mais através da informação e do conhecimento, a gente reconhecer o nosso lugar, a gente ter mais liberdade e ter mais poder de escolhas nesse mundo que a gente está vivendo. Para complementar a fala da Vânia, eu quero lembrar que uma das tendências do jornalismo, e que eu acho que vai crescer muito, é o jornalismo independente e empreendedor. Sim. Além das maravilhas que estão ligadas a ter todos os nossos alunos nas grandes redes e tal, existe agora, graças à cultura digital, a possibilidade de você ter o seu próprio negócio. E eu vou citar aqui com muito orgulho um querido meu que é o Rubem Berta. O blog do Berta
É um blog que cobre a cidade do Rio de Janeiro. Ele trabalhou 17 anos numa grande rede, ele foi repórter investigativo de uma grande rede. E esse blog dele, que ele começou de forma discreta, porque para ser jornalista investigativo ele já tem esse temperamento, né, essa maneira de ser muito discreta, está sendo citado internacionalmente, está sendo reconhecido internacionalmente. Então eu acho que para quem está estudando jornalismo, para quem está se formando agora, para o jornalista que saiu do emprego, porque a gente sabe que alguns tsunamis passaram pelas grandes redes, acho que esse é um caminho muito interessante. Então, esse jornalismo independente e empreendedor, como a gente chama, pode ser na criação do seu próprio negócio, né? Pode ser um blog, um site, como pode ser também uma outra abertura que surge com a velocidade da internet, com a possibilidade de disponibilizar dados, de você vender matérias, vídeos, imagens para as grandes agências de notícia. As grandes agências de notícia estão todas abertas, de boca aberta, esperando por isso. Ok, obrigado. Diana, Vânia, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço também aos ouvintes que chegaram até aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão na descrição e de se inscrever no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Apoio ao Rise Digital e Cantina B. Rádio UVA, informação sem fronteiras.